direto da Itália, sozinho, sem os pais. Pelo que a gente sabe, ele era jovem ainda, né? Veio para cá para tentar a sorte aqui, né, no Brasil. Mas meu avô, ele veio para o Brasil em 1913, vindo da Alemanha, já meio fugindo da proeminência da Primeira Guerra. Começou com o meu avô no Japão, com a esperança de uma vida melhor, como era vendida aos imigrantes, né? Veio e começou a trabalhar como construtor, mas não por conta própria, né? Pelo que a gente sabe da história, ele era contratado por pessoas, né, que queriam construir casa, essas coisas aqui em Ribeirão. E aí ele fazia o trabalho de acordo com o pedido, né, do cliente, no caso. Na época começou o problema com o nazismo e tal, ele era um alemão, né? Então o governo tirou ele da Antártica, confiscou todo o dinheiro dele, né? E imagina, uma família rica de repente se tornou pobre do dia para a noite. Ele foi separado dos filhos, né? Ele ficou, ele e minha avó aqui, os 4 irmãos, que era meu pai, meus 2 tios e minha tia, foram mandados para Campinas. E meu pai, nessa época, fugiu lá de Campinas e veio de Campinas até Ribeirão a pé para ficar com meu avô, na época, né? Essa é da época dele, assim, uma coisa que marcou bastante. Meu pai, quando veio, ele tinha 1 ano de idade, aproximadamente, tá? Trabalharam em fazenda, certo? Como trabalhador braçal, como todo mundo chegava imigrante, fazia isso, né? Na fazenda aqui na região de Ribeirão, trabalhou alguns anos. O pessoal que contratava ele para fazer as construções, na época tinha muito essa ideia da construção europeia, né? Então, eu acho que justamente contratavam pessoas que vinham da Europa porque já tinha essa noção de como fazer o projeto arquitetônico de lá. Ele e os amigos deles montaram o Quinteto Max. 5 amigos se uniam para tocar música. E desse Quinteto Max surgiu a nossa Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, que ele foi o primeiro presidente dela. Ele se tornou um paisagista da prefeitura. Alguns falam jardineiro, né? Porque na época não tinha o paisagismo, né? Mas na verdade ele era paisagista, né? Que era o que ele fazia na Alemanha, né? Mexia com flores. E disso daí, algumas coisas famosas dessa época dele foi a Praça 15, as primeiras palmeiras da Praça 15, que provavelmente já foram trocadas, né? E a primeira plantio das palmeiras da Jerônimo Gonçalves. Na época que ele fazia reportagem, o que acontecia? Não existia fotógrafo facilmente, existia, acho que nem meia dúzia de fotógrafos na cidade não existia, tá? A polícia civil, a hora que tem um acidente, ela precisa de fotografia. Se tinha um problema de uma pessoa que faleceu, teve que fotografar, não sei o que lá, era ele que fazia também. Um acidente feio, era ele que tinha que ir lá fazer. A polícia ligava para ele, a hora que fosse da fim de semana, à noite, ele ia lá e fazia esse trabalho também. Um dos filhos dele, o José, ele teve 6 filhos, né? 4 homens e 2 mulheres. O José, ele foi construtor também.
Ele morava aqui em Ribeirão, ele construía, mas ele fazia construções fora daqui também. Que eu saiba, foi o único que mexeu com essa área de construção. O meu avô, que era o filho mais novo, ele desenhava, ele era desenhista. Profissionalmente, meu irmão, o Henrique, né, que teve o grupo Nós, e eu junto, mas como eu não tive a parte musical, eu tive a parte técnica do negócio. Então era o Henrique músico e o Max técnico. Juntou os dois, saiu o grupo Nós. Uma família existe, sempre existiu, focada nisso, baseada na fotografia, tá? Desde das raízes foi assim. Só eu que continuei, todos os outros irmãos trabalham com outras áreas. Se eu não me engano, ele tinha 49 anos quando ele faleceu. E o meu avô, que era o filho mais novo, tinha 8 anos quando ele faleceu. Então, às vezes a gente não tem muito conhecimento partindo do meu avô, né? A gente tem mais conhecimento do que ele foi, né? Partindo do resto da família, dos outros irmãos, né? Do meu avô. Ele deu essa base musical para a cidade, né? Não só na parte da música, né? Mas também tinha antigamente muito torneio de xadrez, tinha muita festa, as festas de padroeiro, essas coisas que eram patrocinadas para a Antártica, tinha muita parte cultural junto, né? Então ele participava muito da cultura da cidade em si, com os personagens da época, entendeu? Muito incentivo. Então foi bem, ele ajudou bastante, sim. Essa é uma da época dele, assim, uma coisa que marcou bastante. E comigo, assim, a mais legal era que eu mesmo, com menos de 6 anos, ele me ensinou a jogar xadrez. Aqui todo mundo em casa jogava xadrez e uma certa destreza, graças a ele, né? O que mais marcou foi assim, uma boa época que a gente trabalhou junto, né? Eu comecei a trabalhar com ele na loja, tinha 12, 13 anos de idade, na década de 70 isso, quando ele abriu a loja. Que antes ele só fazia reportagens, não tinha comércio. Aí quando abriu o comércio, eu comecei a trabalhar. Obras, eu sei do MARP, né, que agora até é muito interessante que ele abriga um acervo, né, cultural e tudo mais. Tem a casa lá da Caramuru, que está deteriorada, né, que até tinha projeto de restaurar e tudo mais, e por enquanto continua do mesmo jeito. Fez a escadaria da catedral. Eu lembro que o meu avô, que é filho dele, né, o filho mais novo dele, contava que ele pequeno vinha brincar de futebol na frente da catedral, né? É um legado, graças a Deus, essa parte de inteligência dele, de perseverança, de conhecimento, foi passando assim, tanto para o meu pai, que era também muito inteligente, meu irmão, muito mais que eu, agora meus filhos, entendeu? São todos bem desenvolvidos assim. Eu acho que o legado dele da Orquestra Sinfônica foi muito bom. Todas as pessoas depois que procederam ele
foram grandes batalhas para manter ela viva até hoje, né? É essa parte de arquitetura que ele fotografou bastante a cidade, tem muito registro. Tem um livro que ele fez, né, que minha irmã editou com todos esses registros, e ele é muito consultado e muito útil, eu acho legal isso. Ajuda no desenvolvimento, a arquitetura, você vê que o desenvolvimento da arquitetura, o progresso da arquitetura depende totalmente disso, né, eu acredito. Muitos registros ele fazia por vontade própria, e ficou um documentário da nossa cidade, que é muito utilizado por todo mundo, né? Eu sinto muito orgulho dele ter dado uma contribuição, né, aqui para Ribeirão e fazer coisas assim que até hoje duram, né? E é orgulho, né? Porque é uma arquitetura diferente, né, da época, que tem muito valor, né, e tudo mais.